Bem-vinda, Luna. Tudo bem, bom dia, boa tarde, né, Dri, Renato Rovai, boa tarde a todo mundo, também ao ministro Paulo Teixeira, que estava aqui conosco. Antes de começar, deixa eu te dizer, fiquei muito emocionado de ver a sua veemente defesa do Ricardo Zaratini, né, na Câmara Municipal. Ricardo, que foi contemporâneo do meu tio Humberto aqui na COSIPA, na luta dos metalúrgicos de Santos. Humberto está vivo ainda há 90 anos, encontrei esses dias dele, porque era aniversário de uma sobrinha, e ele estava, eu falei, mostrei o vídeo para o Humberto da sua corajosa e importante defesa do Zaratini, viu, Luna? Obrigada, Rovai. E também queria estender esse obrigado, esse agradecimento a tantas pessoas que entraram em contato, né, depois desse vídeo, que foi um momento muito difícil ali na Câmara dos Vereadores, porque os bolsonaristas não têm nenhum limite, nenhum escrúpulo, e ali estavam, de certa maneira, atacando a história do meu avô, né, Ricardo Zaratini, que foi um lutador contra a ditadura militar, mas, ao mesmo tempo, atacando a memória de todos aqueles e aquelas que deram suor, deram sangue, deram a vida, muitos que não estão aqui entre nós, né, para que hoje a gente tivesse uma democracia, tivesse direitos, mas eles querem recontar a história, recriar, né, as narrativas, mas nós ainda estamos aqui para contar o que foi a ditadura militar e também nos colocar na luta contra essa tentativa de golpe, né, desde o 8 de janeiro, né, que a gente está vendo, e a nossa luta, né, intransigente pela democracia, pelos direitos, pelo povo brasileiro. Então, foi realmente uma fala emocionada, eu fiquei muito emocionada porque, e aí, contando, Rovai, eu acho que a gente só tem motivo de orgulho, né, de estar do lado certo da história e dos verdadeiros heróis, né? Os nossos heróis não são nem Jair, nem Messias, não são pessoas que defendem, né, ditadores, que defendem torturadores. Nossos heróis são aqueles que deram a cara a tapa para o Brasil ser o nosso Brasil como é hoje. Então eu tenho muito orgulho do meu avô e de todos os lutadores e lutadoras que enfrentaram a ditadura militar, mas também todas as injustiças sociais do nosso país, né? Como aí o presidente Lula, que está governando pela terceira vez nosso Brasil. Tem aqui vários eleitores aqui, né? Eu estou aqui postando, aqui, da rodando. Luna. A Luna que foi a vereadora do PT mais votada, né, na Câmara de São Paulo. Da história do PT em São Paulo, né? 100 mil votos. Tem pergunta, Adri? Não, eu ia perguntar como que está o trabalho lá na Câmara, que a gente teve a Luna, né, muito bem votada, né, da esquerda, mas teve o primeiro eleito um deputado transfóbico, bolsonarista, e tem esse pessoal do MBL que fica ali também atacando o Padre Júlio, que faz, né, quem não é de São Paulo, Padre Júlio, referência com a população de rua. Como que está esse enfrentamento na Câmara e né, com o bolsonarismo presente também na Câmara de São Paulo? Bom, Dri, primeiro dizer que a gente está vivendo um cenário em São Paulo onde tanto o prefeito Ricardo Nunes e também o governador Tarcísio de Freitas estão completamente aliados ao bolsonarismo, ao Bolsonaro. Ricardo Nunes tem adotado posturas muito autoritárias em relação, por exemplo, aos servidores públicos. Ele disse que os servidores em greve que estão na área da educação, da área da saúde, da assistência, que se eles fossem paralisar, eles perderiam ponto, eles seriam penalizados, punidos, quando a gente sabe que o direito à greve é um direito constitucional. Ricardo Nunes, que também tem falado muito sobre mais armamento, mais policiamento, mais violência, e tem tido um discurso bastante alinhado nessa extrema-direita,
a essa violência e tudo mais. Então, a gente está vivendo um cenário de bolsonarização da Prefeitura de São Paulo, né, do governo do estado, aí destacando o Tarcísio como um cara que tem feito um projeto privatizador muito intenso, né, ali no governo do estado. Então, a privatização da Sabesp, que tem atingido aí diversas famílias, né, no estado e na cidade de São Paulo. Essa privatização, que foi alinhada com o Ricardo Nunes, explodiu os preços, né, das contas de água, né, também piorou muito a qualidade de água, que está vindo barrenta para as pessoas depois da privatização da CPTM, privatização das escolas, a tentativa, né, de construir as escolas cívico-militares. Então, esse projeto bolsonarista que está sendo aflorado e intensificado aqui na cidade de São Paulo, é um projeto, na cidade e no estado de São Paulo, é um projeto muito danoso, né, para a população, porque encarece, né, a vida das pessoas, piora a qualidade dos serviços e tem aí esse requinte de autoritarismo, e basta ver como que está a segurança pública no estado de São Paulo, né, onde a gente só está vendo mais violência, maior letalidade policial, retirada das câmeras corporais dos policiais. Isso tudo foi falado, né, e exposto no ato de ontem, tanto pelo governador Tarcísio quanto pelo prefeito Ricardo Nunes, que disse que a anistia que eles estavam buscando era uma anistia humanitária. Só faltou o prefeito ter uma atitude humanitária em relação à população de rua, porque nós nunca vamos deixar de lembrar que foi o prefeito Ricardo Nunes que ordenou tirar barracas, pertences da população em situação de rua, que nada mais tem do que os seus próprios objetos, de uma maneira muito violenta, e ele tem tratado de uma maneira muito violenta a população em situação de rua, que cresceu 80 mil pessoas. E esse clima, aí, para dizer sobre a Câmara, tem se instaurado, né, com a entrada de novos vereadores aí do campo bolsonarista, da extrema-direita, que tem trazido uma série de pautas que violam, né, os direitos humanos. Então, ataques às mulheres, ataques aos negros e negras, às populações indígenas, quilombolas, ataques às mulheres trans. A gente viu no início desse ano um ataque direto, né, do vereador bolsonarista à vereadora do PSOL, Amanda Pascoal, o que a gente se posicionou e foi um absurdo. E nessa toada, né, dessa ocupação bolsonarista que está tendo na Câmara, nós estamos buscando a reação, né, de tudo isso. Então, fez parte o discurso que eu tive em relação a rememorar o que foi a ditadura militar, porque, de certa maneira, eles tentam diminuir, apaziguar, dizer que não houve, né, violência política de Estado, enquanto nós demonstramos muitas vezes que houve essa violência política de Estado e que a tentativa também de golpe deles tem muito a ver com essa vontade deles de retorno da ditadura militar. E a gente vai precisar muito, né, de ajuda da população, da sociedade civil, para a construção, né, dessa agenda de direitos humanos. Porque, bem lembrou você, Dri, também o prefeito Ricardo Nunes e também esses vereadores bolsonaristas tentaram criar o projeto de lei da fome, que era um projeto de lei que penalizava organizações sociais, associações, entidades que fazem doação de alimentos, distribuição de alimentos no centro de São Paulo. Esse é o nível de desumanidade que existe ali na Câmara. E a gente vai lançar, dia 15 de abril, a Bancada dos Direitos Humanos, com uma série de entidades que vão se organizar na Câmara, e aí eu já convido todos vocês para estarem presentes a partir das 18 horas. Nós lançaremos essa Bancada dos Direitos Humanos, que vai aglutinar diversos partidos, vereadores, vereadoras, que fazem essa luta pela democracia e pela radicalização da democracia, né? Que a gente sabe que ainda está inacabada no nosso país, para que a gente tenha aí, de fato, os direitos, o acesso à educação, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à assistência, que as pessoas possam, né, sobreviver, viver independente do CEP onde elas moram, que a gente lute pelo fim da violência policial, que a gente lute pelos direitos das mulheres, das pessoas trans,
das pessoas pretas, indígenas, quilombolas. Então, a gente está nessa luta, nessa resistência e no lançamento da bancada dos direitos humanos para reafirmar nossos princípios e compromissos. Muito bom. Tudo bem, Luna. Como é que é, né, fazer oposição a um governo que é meio insosso, como o do atual prefeito? Eu esqueci o nome dele. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. O cara é tão insosso que você esquece o nome. O Ricardo Nunes, num momento em que parece que a política está polarizada, mas ele conseguiu, por ser esse insosso, esse gosto de chuchu, ele conseguiu se reeleger prefeito numa votação bastante expressiva em relação ao segundo colocado no segundo turno, que foi o Boulos. Ele repetiu a votação do Bruno Covas contra o Boulos. Né? Que estratégia utilizar? Como trabalhar isso sem se tornar também, ao mesmo tempo, uma caricatura de político? É uma ótima pergunta, Rovai, porque nós tivemos uma batalha muito grande em 2024 nas eleições e, infelizmente, a gente não derrotou o projeto aí representado por Ricardo Nunes. E nós que estamos muito nas periferias, nas comunidades onde o povo está, a gente sabe que muito ainda precisa ser dialogado, né, e conversado. Nesse último período da prefeitura do Ricardo Nunes, a gente teve uma série de escândalos, entre eles os contratos emergenciais, que eram contratos sem licitação, né, contratos sem transparência, e que a gente, por muitas vezes, fez diversas denúncias sobre esses contratos. E a gente teve uma utilização, né, do recurso público para abertura de uma série de obras. Então, pequenas obras, entregas que tiveram, né, de alguma forma, foram ali um ativo para ele na eleição. Mas a gente sabe que por trás dessas entregas, né, então ele se esbaldou sendo o prefeito do recapeamento, a gente sabe que isso tudo foi feito de uma maneira irregular e inadequada. Por exemplo, a questão do recapeamento na cidade de São Paulo. O que o povo tem falado que é um recapeamento sorrisal, joga na água e desmanche. Então, muitas vezes, recapeando, né, ruas e tudo mais. Abertura, por exemplo, de UBSs, mas sem os profissionais adequados. Então, existem as UBSs, existem os equipamentos, mas não existe o serviço, porque não existe maior contratação de médicos, de enfermeiros, de médicos especialidades. As filas são quilométricas, né, para você poder ter acesso a um exame, uma consulta, né, a um médico especialista. Então, a gente precisa, né, de alguma forma, fazer essa discussão e mostrar também que lado, né, Ricardo Nunes está, né, do lado aí, né, de pessoas que fazem uma tentativa de golpe, né, no nosso país, que foi o 8 de janeiro, pessoas autoritárias, né, porque não aceitam o resultado da eleição, e nesse autoritarismo, né, do Ricardo Nunes, a gente está vendo uma série de ataques. Então, essa questão, né, da violência policial, do próprio vice, né, que eu não sei se vocês estão acompanhando também, mas o vice-prefeito, né, esse comandante da rota, Ricardo Melo Araújo, ele tem feito inserções com a população em situação de rua, onde ele vai pessoalmente e começa a fazer diálogos com a população de uma maneira também muito ruim, né? Então ele liga e parece que ele que vai resolver o emprego, e ele interna, ele passando por cima, né, de profissionais, de um fluxo da saúde, né, importante. Então, a gente está vendo esse governo que é isso, é insosso, vai seguindo, né, a toada, mas, ao mesmo tempo, Ricardo Nunes já está com o pé numa campanha para governador, né, e por isso mesmo ele tem aí tomado alguns erros também, né, nessa fala, nesse trato, até com a própria Câmara, né? Para vocês terem uma ideia, o Ricardo Nunes foi um dos principais
motores ali da Câmara de tentar barrar, né, o nosso retorno ao plenário presencial, porque até agora, mesmo com o fim da pandemia, os vereadores da cidade de São Paulo votavam de maneira online, ou seja, não precisariam comparecer na Câmara para votar sobre os grandes projetos da cidade de São Paulo. E nós, da oposição, eu sou líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa legislatura, e a gente conseguiu, né, aí, de fato, o retorno do plenário, né, presencial, das votações presenciais, porque, sim, o vereador vai ter que trabalhar, vai ter que discutir, vai ter que debater e vai ter que mostrar, né, o que está fazendo. Porque, no passado, os vereadores votaram a favor da privatização da Sabesp, votaram a favor da privatização dos cemitérios, está 11 vezes mais caro para morrer na cidade de São Paulo, e agora vão ter que fazer a discussão ali dentro do plenário. Então, isso é uma vitória da oposição, e Ricardo Nunes não queria esse retorno, justamente porque ele não está conseguindo, não estava conseguindo ter apoio ali da própria base, né, dos vereadores. Muito bem. Ricardo Nunes, que estava lá na Paulista ontem, né, com o Bolsonaro. Tem uma pergunta aqui, a Lady Bird diz: está havendo um desmatamento criminoso no Instituto Butantan. A comunidade não sabe como deter essa destruição. Luna, pode nos ajudar? É um pedido, na verdade, né, para a Luna. E o Márcio disse que você precisa de bônus de insalubridade, ter que conviver com Adrilles, cubana da Shopee, Pavanato, não é fácil. Não é mesmo, né? Queria agradecer a Luna, muito obrigada pela entrevista aqui hoje e lhe dar um espaço para a palavra final. Agradecer o convite também, sempre a revista Fórum, você, Dri, Renato Rovai, que fazem um jornalismo que nos faz muita falta, né? Um jornalismo que busca a verdade, o diálogo, que abre para o debate, para a reflexão. É por isso que a gente luta tanto, né, por investimento na educação, na universidade pública de qualidade, na educação de qualidade nas escolas, para a gente gerar pensamento crítico e também transformação do mundo. Então, agradecer novamente o convite, dizer que a gente está na Câmara, né, dos vereadores fazendo a luta, né, contra as privatizações que estão sendo impostas pelo governador Tarcísio, pelo prefeito Ricardo Nunes, fazendo a luta, né, pelos direitos, a luta pelas entidades, organizações sociais que fazem, sim, um trabalho importantíssimo na cidade de São Paulo, o lançamento da Bancada dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer essa oposição ao conservadorismo, ao bolsonarismo, né, que tem tomado a Câmara dos Vereadores e Vereadoras. E eu estou muito feliz de poder representar, de fazer essa luta, mas também acho que o mais importante é a gente ter presença nos territórios, nas periferias, para fazer a nossa luta do dia a dia. A gente vai ter muita coisa para enfrentar, né, nesse próximo período, mas ter certeza de que a gente também está construindo a democracia e os direitos junto ao governo do presidente Lula, para que em 2026 a gente derrote mais uma vez esse campo bolsonarista que quer tomar o país e entregar, né, para as grandes potências, para os estrangeiros, assim como eles têm feito esses elogios e destaques ao Donald Trump. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Abraço. Obrigada, muito Luna. obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.